O Dia Mundial do Autista é celebrado com vários desafios a serem conquistados, que vão desde a dificuldade do diagnóstico à garantia dos direitos das pessoas com o transtorno do espectro autista. Atualmente, o autismo engloba uma série de níveis, leves, moderados ou severos. Ainda assim, há muita gente que sequer sabe o que significa. O autismo é uma alteração do desenvolvimento infantil que repercute com algumas dificuldades, algumas habilidades, seja sociais, de interação, de linguagem, de fala. É uma condição. A fonoaudióloga Daniane Novaes e a terapeuta ocupacional Natália Silva trabalham diariamente com o público autista. E dentro das várias dúvidas que surgem por parte dos familiares está a questão de onde vem o autismo. Então, existem várias questões que podem desenvolver o autismo. Fatores hereditários, seja pessoas na família que tenham pai e mãe. A idade paterna é um dos fatores que podem causar autismo. Já tem estudos informando que pais acima de 40 anos podem desenvolver crianças com autismo. Fatores também que às vezes a mãe usa determinados medicamentos durante a gestação. Em todo esse processo, o papel da família é muito importante, pois quanto mais cedo os pais perceberem comportamentos estranhos por parte do filho, mais cedo poderá ocorrer a intervenção por parte dos profissionais, com a grande possibilidade de ter um resultado bastante positivo. Os pais, os responsáveis que estão ali com aquela criança em desenvolvimento, 1 ano, 2 anos, tem um fator primordial, porque são eles que vão começar a observar as dificuldades que a criança tem naquele momento, seja de interação social, de um sorriso, ou até mesmo fatores bem precoces, como a dificuldade do contato visual durante a amamentação, as dificuldades de fala, do desenvolvimento neuropsicomotor como um todo. Não existem dados oficiais de quantas pessoas sofrem de autismo no Brasil, mas instituições internacionais ligadas ao tema estimam que cerca de 2 milhões de brasileiros tenham essa condição. A complexidade de saber se tem ou não o autismo é que muitas vezes dificulta-se chegar aos números oficiais. Identificar uma criança como sendo autista requer avaliação de vários profissionais. Quais e quantos profissionais são envolvidos nesse processo? Então, o autismo, infelizmente, ele não tem um exame específico. Por exemplo, quebrei o braço, vou fazer um raio-x, estou com uma fratura. Não, para o autismo não é assim. Identificado as dificuldades da criança, sejam de linguagem ou de comportamento, os pais geralmente procuram o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo geralmente é o primeiro profissional que recebe essa criança. Então, a criança que está com dificuldade na fala, já está com uma fala atrasada, 2 anos, 2 anos e meio, e aí o fonoaudiólogo que tem conhecimento dessa área do comportamento, identifica que às vezes não é só uma questão de fala e encaminha para os demais profissionais. Então, geralmente, esses são os profissionais base: fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropediatra ou psiquiatra infantil. Não existe cura para o autismo, mas existe tratamento. E ele pode melhorar a condição de vida dos portadores, assim como de seus familiares. No fim, os autistas vivem normalmente, com o apoio dentro das suas limitações e necessidades. Tempo de tratamento não tem, porque à medida que a criança vai se desenvolvendo, vai surgindo novas etapas, novas dificuldades. Então, os profissionais trabalham justamente para diminuir essas dificuldades com o avançar da idade. Sobre o autismo, ainda existem muitos mitos e verdades. Por isso, sempre é importante os pais ficarem atentos e buscar não só o tratamento adequado, mas também profissionais qualificados. Todo autista, ele é agressivo? Não. Muitas pessoas, por conta do senso comum, a gente acha que eles são agressivos. Tem crianças, dependendo, né, de alguma desordem de comportamento, uma alteração comportamental, ela pode apresentar alguns sinais de agressividade, que são tratados durante os atendimentos, né, para a gente modular esse comportamento. É verdade que a criança autista tem dificuldade de olhar no olho? Algumas crianças, sim. Se for pensar, a maioria das crianças elas têm essa dificuldade no olho, até mesmo por conta da dificuldade de comunicação, de interação com o outro, né? Então, o primeiro passo para eu me comunicar com você e eu interagir com você é o contato visual. O autista, ele não gosta de carinho?
é um mito, né? Depende muito da criança. Essa criança mesmo que eu te falei, que às vezes ela pode ter uma dificuldade com o toque, uma dificuldade com os estímulos do ambiente, ela provavelmente ela vai ter uma dificuldade com um toque, com um abraço, com carinho, com um beijo. Mas tem outras crianças também que adoram abraçar, que adoram beijar. Então, isso é um mito mesmo. Os avanços e conquistas são visíveis, principalmente em se tratando de legislação e políticas públicas voltadas à proteção dos interesses dos autistas. Todavia, ainda há muito a ser conquistado. A defesa dos direitos das pessoas com o transtorno do espectro autista é uma das lutas que compete não só a elas próprias, mas também aos seus familiares, ao Estado e a toda a sociedade. Crianças estão mais inclusivas na escola hoje, né? Acesso ao ambiente escolar. Então, crianças que hoje têm direito a vagas em escolas públicas, direitos a professores de apoio, por exemplo, né? Então, pensando em todo o avanço da história do Brasil hoje, a gente já conquistou muita coisa, né? O público autista já conquistou muita coisa.